Cristo é a pedra angular. Ele pagou o preço mais alto. Ele é a rocha firme, na qual nós construímos a nossa casa eterna. Então veja bem, Jesus disse uma vez que no céu há muitas, e Ele ia nos preparar um lugar. Então veja bem, por aqui nós já começamos a imaginar uma habitação eterna, não feita por mãos humanas, mas feitas por Deus. E por isto suspiramos, anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste. É interessante você acompanhar no rodapé da Bíblia Ave Maria, que te ajuda a isso, né? Diz aqui que essa habitação que Deus nos prepara não é algo físico, é algo espiritual, ou seja, é o nosso corpo glorioso. É o corpo, o seu corpo sendo glorificado. E mais, versículo 3: contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Diz lá o versículo, lá no rodapé, versículo 3: vestido, isto é, na posse do nosso corpo, sem tê-lo deposto pela morte, no momento em que sobreviver à vinda de Cristo. A vinda de Cristo. Versículo 4 lá em cima: pois enquanto permanecemos nessa tenda, leia aí na sua Bíblia que está escrito, gememos, alto, gememos, oprimidos. Vamos ler devagar, prestando atenção no ponto, né? Gememos oprimidos. 2 pontos. Desejamos ser despojados, mas não revestidos de uma veste nova, por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. Aquele que nos formou para este destino é Deus mesmo, que nos deu por penhor. O quê? Qual é o penhor que Deus nos deu? O seu Espírito. O seu Espírito, o que é o penhor? É uma o quê? Garantia. Antigamente, quando você queria pegar um dinheirinho no banco, o que você tinha que fazer? Tinha que penhorar alguma? Antigamente tinha isso, né? Ia na Caixa Econômica, ainda tem? É porque eu não tenho ouro para penhorar, não tenho. Só tem o penhor do Espírito. Quando você pega um dinheiro emprestado, você tem que deixar alguma garantia de que você vai pagar, então você perde aquilo. Então o Senhor nos deu o seu Espírito como penhor, como garantia de que isso aqui, gente, nós vamos ver com os nossos olhos. Com os nossos olhos, olha que maravilha. Por isso, estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Santa Teresinha viveu isso, né? E às vezes ela escrevia isso lá no seu livro A Vida de uma Alma. O tempo que nós passamos nesse corpo, gente, é um exílio, ou seja, algo longe, porque esse corpo aqui é muito frágil. Esse corpo aqui, ele vai ser comido. Eu até assisti pode ser mais baixinho ainda. Eu até assisti uma pregação do Padre Léo, segunda-feira. Que pregação! O Padre Léo falando de morte. Ele estava vivo, né? Você viu, minha filha? Que beleza, que maravilha. Ele disse que ele profetizou sobre a comunidade dele, que todos os membros daquela comunidade iam morrer de câncer, que era a doença que Deus escolheu para levar os filhos de Betânia para ele. Eu me emocionei, falei assim, ele era muito louco mesmo. E ele dizia em tom alto e forte que nós não temos que ter medo da morte. A morte para nós é uma porta. Para você chegar aqui, você atravessou quantas portas? A porta do ônibus ou a porta do carro, teve que entrar.
a porta de casa, se teve que sair, assim é a morte. Para aqueles que creem, que têm como penhor o Espírito, andamos na fé e não na visão. O cristão, diz a Sagrada Escritura, que o justo vive do quê? Da fé. O cristão, ele vive da fé, não daquilo que ele vê. O cristão, ele apesar de estar vendo, ele consegue enxergar além, porque Deus dá essa graça a ele. Deus dá essa graça àqueles que o buscam sinceramente, enxergar além. Versículo 8. Estamos, de São Paulo, e repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos para agradar-lhe. Porque teremos, e aqui vem, por quê? Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu. E olha aí, como é que vai ser pesado isso, gente? Conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava neste corpo. Então, nós vamos receber em quantidade, em proporção àquilo que nós fizemos aqui neste mundo, a opção. Qual é a sua opção? A Bíblia diz que nós temos que reverter, ou seja, rebater o mal com o quê? Com o quê, gente? Com o mal, com vingança? Com o bem. E é duro. Não é fácil. É duro, mas nosso Senhor, Ele diz, é preciso fazer isso. Um dia nós não entendemos, mas um dia nós vamos entender o porquê isso. O porquê rebater o mal com o bem. Tem muita coisa. E a Sagrada Escritura também diz isso. Tem muita coisa que a gente não entende, mas a gente precisa acolher. Que nós vamos um dia entender melhor. Um dia nós vamos entender o porquê que nós viemos aqui a este grupo de oração. Um dia nós vamos entender o porquê que todo domingo nós precisamos ir à missa. Só que isso não funciona com uma visão humana. Isso funciona com a visão da fé. E a fé nos desafia. E a fé nos desafia a crer contra toda, acreditar, crer contra toda esperança. Deus sabe que nós precisamos. E sabe que nós necessitamos da sua graça. Por isso nós cantamos aqui, a tua graça em mim derramada. Ou seja, a graça do Espírito Santo em nós é fonte, porque Ele mesmo disse, aquele que crê em mim, jorrará de si o quê? Rios de água viva. E nós, que estamos aqui todo sábado, nós que nos esforçamos para fazer várias coisas, para agradar a Deus. Não é fácil agradar a Deus. Quando nós nos decidimos agradar a Deus, a primeira pessoa que nós desagradamos é quem? Quem? Quem arrisca? Diga, eu. Eu sou o primeiro. Diga, eu sou o primeiro a ser desagradado. Porque os nossos impulsos, as nossas vontades, muitas das vezes não batem com a vontade de Deus. E nós somos contrariados. Nós somos entristecidos. E Deus nos desafia. Você quer agradar a mim ou a você? Não é fácil. Mas tendo em vista essa esperança, tendo em vista o nosso reencontro com aquelas pessoas que nós um dia conhecemos e que acreditaram e que fizeram essa experiência de apostar tudo. Você conhece alguma pessoa que fez essa experiência, que apostou tudo? Foi o que Jesus fez. Jesus apostou tudo e não esperou nada da gente. Ele investiu a sua vida toda.
E quando todos pensavam que havia acabado, como o padre disse aqui ontem, ali começava o novo. Todos pensavam, morreu. É como acontece com muitos de nós, né? Quando morre alguém, morreu, acabou. Acabou não, começou. Essa pessoa começou a viver uma vida eterna. Ela começou a gozar de algo que a Sagrada Escritura diz, algo que nenhum olho humano jamais viu, coração humano jamais sentiu, ouvido humano jamais ouviu. Você tem ouvido muita coisa boa, tem visto muita coisa boa, você se alegra naquilo que você vê que Deus está fazendo, sim ou não? Sim, você imagina isso, não dá para imaginar, não é? Porque é algo que transcende a nossa razão. Por isso a nossa esperança, esse penhor, o Senhor nos deu o seu Espírito, não foi só para a gente orar em línguas, não foi só para a gente curar. O Senhor nos deu o seu Espírito como garantia que um dia nós vamos tomar posse de algo que Ele guardou para nós. Gente, essa moção de Deus, né, tem me ajudado muito. Quando a gente às vezes não tem o que falar, ou o que fazer, ou como resolver algumas situações, a gente só pode se agarrar nisso, mais nada. A gente se agarra nisso com todas as forças. Eu imagino, né, quantas pessoas que viveram essa experiência de fé, como essas pessoas que perderam aí seus entes queridos, essa barbárie que aconteceu aqui em Mesquita, uma sucessão de fatos, meu Deus do céu, quanto sofrimento, e como falar de Deus para essas pessoas? Como? Me lembro agora daquele senhor que teve essas duas filhas sequestradas, estrupadas e mortas. O senhor lá da cidade de Cunha, em São Paulo, vocês lembram desse caso, né? E aquele senhor, quando ele falava assim, eu preciso perdoar porque ele perdoou, a gente sentia dificuldade, as lágrimas, a dor, não é fácil. Mas nós não temos outra opção, se é que um dia nós cremos que Jesus nos aguarda. Se é que um dia nós cremos que um dia nós vamos ter que prestar conta do bem ou do mal que nós tivemos feito. E é verdade. Por isso é um desafio viver em comunidade. Por isso que nós insistimos. Não tem outro jeito. É esse jeito mesmo. Se nós dizemos que amamos o Senhor e não amamos o nosso irmão, não sou eu quem digo, mas é a Bíblia que diz. Nós somos o quê? Mentiroso. E esses dias deu um problema muito grande lá no abrigo, né? Eu fui levar a dona Alda no banco para ela poder receber. Ela chegou no carro e disse: seu Marcelo, eu estou muito triste, porque eu li numa revista da Canção Nova que o meu pai é o demônio. Eu disse: que isso, vó? Sim, está lá na revista da Canção Nova. Eu falei: Arimateia, pega essa revista aí e lê para mim o que está escrito aí. E aí estava escrito o quê? Que a mentira é algo tão grave que a Bíblia diz que o pai dela é o demônio. E para mim explicar isso para ela, aí depois eu fiquei sabendo que ela teve esta reação porque as outras vovós chamam ela de mentirosa. Ela é uma mentirosa. Aí eu falei: vó, mas a sua fama lá é de mentirosa, né? Agora só está falando. Ela disse: não, seu Marcelo, eu entendi assim. Eu falei: você não entendeu errado. E aí fizemos a ler de novo, e ela custou entender. Eu acho que não entendeu ainda. Então às vezes a gente não entende muitas coisas que acontecem com a gente, e é preciso saber interpretar o que Deus está dizendo conosco, o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós. Muitos aqui são casados, né? A gente hoje vive assim. Olha, isso não é só hoje não, viu, gente? Isso, eu acho que desde o início do cristianismo, né? Isso está na Bíblia também, né?
São Paulo vai dizer, aqueles que são casados vivem como se não fossem. Ou seja, o solteiro ele agrada mais o Senhor do que o casado. Né, Denise? Não é que é mais fácil, né? Mas ele tem uma disponibilidade maior. O casado, ele agrada a quem? O seu cônjuge. E ele vê nele a sua porta. Ele não vê o entrave, ele vê a porta. E a porta é quem? É Jesus. Jesus disse, eu sou a... Só que a porta, ela está ali, ó, na cruz. Aquela foi a última porta que Jesus abriu. Com a cruz, com o sacrifício. E o outro precisa entender isso. O outro que eu digo é você que está aqui no grupo de oração, né? Eu que estou aqui. E parece que quanto mais a gente faz, o outro não reconhece. É aí que é bom mesmo. E só Deus está vendo, né? Aí você pode chamar Deus como testemunha. Senhor, você é minha testemunha. Eu estou me esforçando, embora o outro não veja. Mas enfim, meus irmãos, nós somos criados para um fim último. A igreja, a tradição da igreja nos chama a isso, a compreender isso. O fim último. O homem, ele veio a este mundo, ele veio de Deus, e para Deus ele vai ter que voltar. Para Deus ele vai ter que voltar tomando posse dessa vida que Deus conquistou com o seu sofrimento. Ontem nós celebramos o quê? A exaltação da Santa Cruz. É pela cruz, como eu disse aqui. E Cristo nos abre essa porta, dizendo que o que algo maravilhoso vai acontecer. Nós seremos, e algo terrível, né? Que é algo terrível. A tradição da igreja ensina que nós, ao fecharmos os olhos, já abriremos e seremos julgados. Para aqueles que creem, existe o purgatório. Mas para aqueles que não creem, também existe. Porque a igreja tem autoridade para ensinar, para dizer. Por isso que o Papa está lá naquele lugar onde a bomba está explodindo, ele está lá. Porque ele tem autoridade para isso. E ele não pode ter medo. Por isso a gente tem que rezar pelo Papa. Não pode ter medo, ele tem que estar lá. Você já tomou noção da proporção do que está acontecendo, gente? Você veja, tem que ver televisão, viu? Jornal, precisa rezar. Está acontecendo, meu Deus. Uma onda de violência está tomando o país, o mundo, países. E isso é muito complicado, porque não tarda a chegar aqui no Brasil, viu? Aqui já não precisa de muita coisa para se levantar uma bandeira e querer fazer revolução, né? Então a gente precisa se agarrar em quem? É nisso aqui. Isso não é utopia, isso é fato. Isso é realidade. E isso tem que nos dar o quê? A alegria. Sorria para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, se alegre, meu irmão. Sabe por quê, meus irmãos? Olha aqui. Quem aqui tem muita dívida e quer pagar essa dívida? Levanta o braço. Não quer ficar devendo. Se você morrer, acaba a sua dívida. De vez em quando chega aqui umas coisas com o nome do Vandi, que está devendo o quê? Já morreu, meu senhor. Morto tem dívida? Para esse mundo. Mas as dívidas espirituais nós vamos ter que pagar, viu? Aqui está, ó, diante de Deus, o bem ou o mal nós vamos ter que pagar. O bem nós vamos receber, o mal nós temos que pagar. Por aqui nós podemos entender o quê? Que é uma oportunidade. Se diz aqui que nós vamos, olha que interessante, versículo 10, porque teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava nesse corpo. Então nós vamos receber a paga devida. E agradar a Deus não é só rezar o rosário, não é só adorar o Jesus.
Agradar a Deus é fazer o que Deus pede na sua plenitude. Tem gente que consegue muito fácil adorar, mas não consegue aceitar que tem que rezar pelos seus inimigos. Até reza, né? Para ele queimar no fogo do inferno. O Padre Léo dizia que Deus é muito justo. Muito justo. Se você passa a vida inteira aqui nesta terra, neste corpo, neste exílio, lutando, rezando, perdoando, amando, suportando, chega uma hora que Deus vai te tragar, vai falar para cá. Agora, são palavras do Padre, né? Tem pessoas que existem nesse mundo, que vieram a esse mundo só para fazer o inferno da vida dos outros. Não vou perguntar nem se você conhece. Então você pode cair no pecado de julgar alguém que você acha que talvez veio a esse mundo por isso. Mas existem pessoas más. Existem pessoas que fizeram opção pelo mal. E falta gente para falar, você está errado. Eu acho que São Tiago que vai dizer isso. Que quando nós conseguimos converter alguém para o Senhor, nós temos uma grande probabilidade de alcançarmos o céu. Por quê? Porque a Sagrada Escritura também vai dizer, na carta de São Pedro, capítulo 4, se eu não me engano, que a caridade cobre uma multidão de pecados. E não é entregar a cesta básica. Caridade não é entregar a cesta básica. Caridade é fazer o que Cristo pediu, por amor. Até o Padre Léo dizia, e eu ri a beça, que se a reencarnação existisse, e ele acreditasse, no dia que ele fosse morrer, ele ia fazer um testemunho para ele mesmo. O testemunho não, o testamento dele é para ser para ele mesmo, porque ele ia voltar de novo, né? Mas ninguém faz testamento para si mesmo. A carta aos Hebreus diz o quê? Que está escrito que você e eu vamos morrer uma única vez. Acabou. Esse mundo acabou para nós. Acabou. Quem está aqui tem que lutar. Até mesmo porque Jesus disse que essa violência do coração, ela nos assusta. Jesus disse que quando você vê um monte de coisas acontecendo, Jesus disse o quê? Levantai-vos as vossas cabeças. Levantai-vos. Então nós que cremos na eternidade, que sabemos que a mansão eterna nos espera, que no céu o Senhor nos espera. Às vezes eu fico pensando, a morte para nós, ela nos assusta. Assusta ou não assusta? Ninguém quer falar disso. Fala alguém? Muita gente vai para a igreja por quê? Está com medo de morrer? Antigamente era assim, ou não era? Antigamente as pessoas acreditavam mais no inferno do que hoje. Hoje as pessoas têm mais medo de ficar pobre. É ou não é? Tem gente que tem medo de ficar pobre, de falir. Tem gente que fica com medo de não arrumar ninguém para casar. E aí vai para onde? Vai pedir a bênção. Vai pedir a prosperidade e saúde completa. Vai fazer um pacote. Nesses dias eu fui aí, passando em Nova Iguaçu no lugar, e vi lá 7 noites, 70 obreiros, 70 pastores, 7 horas de jejum, e 7. Meu Deus, é um 7-1. Isso é um 7-1. 171. Por quê, meus irmãos? Porque nós não temos mais medo, ou melhor, nós não tememos mais aquele que pode precipitar a nossa alma lá para aquele lugar. Nós tememos, infelizmente, aquilo que vai nos fazer doer na carne. São Paulo disse, certa ocasião, que a gente tem que saber viver bem, na abundância e quando nos faltar, na pobreza. E ele dizia, eu trabalho porque eu não quero ser pesado a ninguém. Mas aqui ele vai nos alertar que todos nós teremos que um dia prestar conta. E tem gente que lê isso aqui e fica com medo.
Nós não temos que ficar com medo, nós temos que ficar felizes, que você anda procurando agradar o Senhor, sim ou não? Quem não anda querendo agradar a Deus, tem que ficar preocupado. Quem procura agradar a Deus, como é que se agrada a Deus? Reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que não há outro Deus, reconhecendo que Jesus é o único Filho de Deus. É assim que se agrada a Deus. É assim que se agrada, reconhecendo que você, meu irmão, e eu não podemos nos salvar sozinhos. Não podemos. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente lute, se não for a graça de Deus, por isso que a gente não pode, né, olhar para os outros de cima para baixo. Por isso que a gente não pode a gente não pode achar que a gente vai consertar o mundo, até mesmo porque o nosso lugar é ali aos pés da cruz do Senhor. É ali. O cristão que sabe o que lhe espera, ele tem que ser misericordioso, ele tem que ser compassivo, mas ele tem que ser exigente consigo mesmo. É uma violência o que nós fazemos, é uma violência, a violência contra aquilo que não agrada a Deus. Essa violência agrada a Deus. Que o Espírito Santo, esse penhor, essa garantia, né? O Senhor, Ele é demais. Ele, sabendo o que nós somos e o que nós íamos passar hoje, Ele falou: se eu não for, o Espírito não pode vir. E o Espírito Santo, diz Ele aos apóstolos, ensinar-vos-á todas as coisas. O Espírito Santo vai sinalizar para você o que é preciso, o que é reto, o que é justo, o que é bom, o que agrada a Deus. Amém? Vamos pedir a Deus que nos dê cada dia mais essa graça, esse seu Espírito. Deus, Ele é abundante, mas Ele quer também de nós uma iniciativa. Deus quer de nós o primeiro passo, nosso, porque Ele já deu dele, já deu o seu primeiro passo em nossa direção. Nós agora vamos responder isso. Às vezes a pessoa se pergunta: mas como é que pedir o Espírito Santo? O Espírito Santo já foi derramado em nossos corações? Sim, mas o Espírito Santo é alguém que precisa ser incomodado dentro em nós. Amanhã de manhã nós vamos estar fazendo uma manhã de espiritualidade. Agora talvez até a gente consiga promover alguns encontros aqui, viu, Daniele? Manhãs de espiritualidade na comunidade do Novo Maná. E eu fui rezar e pedir a Deus, né, que me ajudasse, que me inspirasse em alguma coisa. E aí eu consegui fazer algo que eu nunca gostei de fazer: organizar o que eu vou ter que falar. Mesmo sabendo que talvez quando chegar lá, o que eu preparei não vai funcionar muito, né? E Deus possa pedir outra coisa. Mas eu tive que organizar o que eu vou falar. E aí a Cristiane disse: meu Deus, eu sempre peço isso a você. Eu falei: ai, Cris, desculpa, mas agora o Espírito Santo foi mais forte. Mas eu falo no Espírito. Sim, fala, mas tem uma hora que a gente não consegue. A gente precisa ser dócil ao Espírito Santo. Amém? Vamos então ficar de pé e pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. Que este penhor que nos foi dado como garantia da eternidade. Às vezes eu fico pensando: você crê mesmo que você vai ressuscitar? Você já se imaginou num caixão? Já se imaginou num caixão? Fala assim: ah, o fulano, não, eu sou muito novo. Meu irmão, é preciso você se acostumar a essas coisas, porque para nós isso não pode ser algo terrível, né? Isso para nós precisa ser algo muito. Quando o Padre Léo disse que todo mundo da comunidade Betânia, acho que ali um grande noivo foi embora, né? Quem quer ser comunidade Betânia vai morrer de câncer. Os membros
E ele foi o segundo que morreu. Ele vivo disse isso. Ele vivo. Por isso que quando ele ficou doente, vocês viram, né? O Ironi, Spudaro, foi visitá-lo e falou: não venha aqui rezar por mim e pedir cura. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Me deixe em paz. Por que ele estava bem, gente? Fisicamente ele estava bem? Não. Mas ele estava bem, o seu coração estava bem. Por quê? Porque estava com a sua vida se preparando para o seu encontro com Deus. E não há nada, gente. Nós amamos muito os nossos, né? Nós amamos muito aquelas pessoas que convivem conosco, aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Mas Deus nos ama muito mais do que tudo e do que todos. Amém? E nós queremos pedir, Senhor, nessa noite, que o Seu Espírito agora possa fluir em nós. Que o Seu Espírito possa mover em nós os nossos corações nessa noite, para esta grande alegria, que nós vamos viver um dia, Senhor, definitivamente diante de Ti. Nós queremos nos encontrar, Senhor. Tu conheces a nossa luta, Senhor. Tu conheces a nossa aflição. Tu conheces, Senhor, o nosso cotidiano. Tu sabes o que nós temos vivido. Tu sabes o que nós temos passado, Senhor. Tu sabes que nós temos experimentado, Senhor, em nossa carne, em nossa casa, em nossa família. Não é fácil, Senhor, mas nós queremos, Senhor. Vamos levantar os braços e pedir: vem Espírito Santo, vem ao nosso encontro, vem sobre nós esta noite, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite. Vem soprar sobre nós, Senhor, esse hálito novo, Senhor. Vem transportar. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, Sozinho eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu